Olá, meus amigos. O evangelho de hoje que vamos refletir juntos é Marcos, capítulo 8, versículos de 25 a 37. Este é o evangelho em que Jesus pergunta aos discípulos: o que vocês acham que eu sou? É claro que antes os discípulos dizem a Jesus que as pessoas acham que ele é um dos profetas, como foi Elias ou como foi qualquer outro dos profetas, mas Jesus quer saber qual é a opinião deles. O que vocês acham que eu sou? E ali encontramos Pedro, que dá a resposta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e assim parece que tudo se resolve. Só que Jesus anuncia depois disso que ele vai ser morto, que ele vai ser levado pelos chefes do seu povo, e finalmente Pedro não gosta dessa história. Chama Jesus e tenta repreendê-lo. Quem sabe dizendo: Mestre, isso não é hora de ficar falando coisas assim, é muito pessimismo, vai dar tudo certo, coragem. Quem sabe lá o que Pedro pode ter dito, mas Jesus não gostou e Jesus chamou Pedro de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Isto é, você não pensa como Deus, pensa como o meu inimigo. A palavra Satanás significa isso. Aquele que é o inimigo, aquele que trabalha contra, aquele que está sempre tentando atrapalhar os planos de Deus. Dessa forma, Pedro se colocou como aquele que estava atrapalhando os planos de Jesus. Qual era esse plano de Jesus, afinal, né? Porque quando nós pensamos em tudo aquilo que Jesus fez, Jesus foi marcou a sua vida pela contradição. Quando a gente espera uma coisa dele, ele faz outra. Quando a gente espera que Jesus possa exaltar aqueles que podem, de fato, levar o reino para adiante, os poderosos que têm dinheiros, que podem, de alguma maneira, financiar o projeto de evangelização de Jesus, ele diz: ai dos ricos, ou, quem sabe, nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Ele toma os pobres ao seu lado, mas os pobres não podem fazer muita coisa, os pobres não podem pagar as viagens de Jesus. Os pobres não podem construir uma igreja de modo que consiga, com o seu trabalho e dinheiro, colocar as pedras que vão fazê-la se tornar um grande templo grandioso, quem sabe até luxuoso. Então Jesus é da contradição. Aqueles que queriam segui-lo, Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os mortos, mas você deixa tudo e vem. E nesse trecho mesmo, Jesus diz ainda mais uma outra contradição: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem por acaso decidir perdê-la por causa do Evangelho, por causa de mim, Jesus, vai ganhá-la, vai ganhar a vida eterna. E o próprio Jesus fez do seu corpo, da sua vida, um sinal de contradição. Quando ele anuncia que ele vai ser morto na cruz, é a total contradição. A gente espera que Jesus seja vitorioso, glorioso, que ele reine. Mas não, ele vai ser um derrotado sobre a cruz. Jesus vai derrotar tudo, mas a cruz vai ser a sua última palavra de derrota aos olhos do mundo. Porque aos olhos de Deus, Jesus deu na cruz a única coisa que ainda lhe pertencia, o seu corpo. Jesus já tinha dado a sua vontade, já tinha se entregue completamente nas mãos do Pai, fazendo tudo o que ele fez, percorrendo as ruas, ensinando, mas lhe faltava ainda dar a única coisa que ainda lhe pertencia. O corpo de Jesus entregue na cruz foi, portanto, o último gesto de abandono, de amor, de oferta total. Não faltava-lhe mais nada. E essa foi a grande contradição, porque foi justamente no abandono, no esvaziamento total de si, que veio a total e a maior riqueza daqueles que Jesus formava com as suas palavras, os seus discípulos. Quando nós então pensamos na nossa vida, nós pensamos no nosso mundo e vemos o quanto nossa igreja, muitas vezes, e a igreja em geral, não só a nossa igreja, mas a igreja católica, as igrejas em geral, muitas vezes são contaminadas por esse germe do mundo, de querer contar com um certo poder, uma certa capacidade de agir no mundo por força, quem sabe, econômica, por força de uma influência de poder político, por força de uma influência histórica, cultural. Mas qual é realmente a influência que pode mudar, transformar o mundo? Quando pensamos nos santos, que embora não tenham feito muitos milagres, ou nenhum milagre em vida, mas fizeram o grande milagre da caridade, do amor ao próximo, que na sua pobreza e profunda humildade foi capaz de arrastar outros, e não tinham nada. Não possuíam nenhum tipo de mecanismo, ou de, quem sabe, poder de mídia para atrair. São Francisco de Assis, no seu tempo, onde não existia nenhum meio de comunicação, no dia da sua morte, possuía 30 mil seguidores, discípulos,
Não seguidores assim simpatizantes de Facebook. Eram discípulos, pessoas que deixaram a sua vida para seguir a vida que ele havia ensinado a viver. Despojamento total. A força e o poder da contradição está exatamente porque ela coloca, escancara a verdade, o valor essencial das coisas. O que é que realmente importa para mim? Foi isso que Jesus perguntou a Pedro. Pedro, tu não pensas como Deus, porque não pensas no que é essencial, no que realmente importa. Pensas apenas naquilo que humanamente te interessa, o teu conforto, a tua certeza de que tudo vai dar certo, a vitória sobre aqueles que agora nos criticam, nos maltratam. Mas Pedro, o caminho de Deus é um caminho em que a vitória, quando vem, é definitiva. Não é uma vitória que vai se prolongando no tempo, se prolongando e ao mesmo tempo se confundindo com outras pequenas derrotas. Mas não, a vitória de Deus é total. Quando Ele nos dá a vida, Ele nos dá a vida inteira, a vida eterna. Quando Ele nos dá alegria, Ele nos dá uma alegria completa, uma que não tem fim. Quando Jesus vem a nós, Ele resgata tudo, não somente as feridas do corpo, como uma doença, um mal-estar, que depois, um dia, teremos que entregar a vida a Deus. Quando Ele nos salva, Ele salva tudo. Por isso, aquilo que mais podemos pedir a Deus e o que maior Ele pode nos dar é Ele mesmo. É a sua graça, é a sua presença. Por isso que a oferta de Jesus na cruz pode nos chocar, aos olhos humanos nos choca, mas aos olhos de Deus foi o que permitiu que Ele pudesse enriquecer ainda mais aquilo que Jesus havia feito. O gesto de abandono permite que Deus tome a dianteira, vá à frente. Por isso que São Paulo nos diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Que a fraqueza que vem ao nosso ser, muitas vezes pelo abatimento, não nos faça esquecer, não nos engane de que Deus nos dará a última vitória. Um grande abraço, que Deus os abençoe.